Olá, gente, boa noite. Vamos voltando aí com o nosso segundo bloco com a professora Roberta Quirino. A gente deu essa pausinha aí da propaganda. É, então, já chamar ela aqui para a gente continuar aí a nossa discussão sobre a conjuntura política brasileira. Espero que vocês. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo consegue me ouvir? Henrique, você consegue me ouvir? Bianca? Olá, voltei. Olá. Voltando, a gente deu a nossa pausinha aí. Gente, ó, cerveja, se quiser patrocinar a gente, estamos aí, beleza? Nossa, por favor, Só que as lives, a não se live de acanhe. sertanejo, as lives sertanejas têm propaganda de cerveja, nós também. Eu também quero Nossa, também. não se acanhe, por favor. Bom, conjuntura política brasileira com a professora Roberta, eu juro que não vi que deu uma hora, Roberto. Eu tava Ah, não, tudo prestando muita bem, eu também. atenção, foi que foi. E eu tô achando que ele tá, o Instagram comeu 10 minutos, porque eu não acredito que deu uma hora ainda. Eu achei. Enfim, antes de dar a palavra assim para quem tá chegando, saudades também de você, Anderson. Quero você quinta que vem, Anderson. Quinta que vem quero você aqui. Pode trazer todas as gays para assistir essa quinta que vem. Inclusive, o convidado da quinta estava falando aqui justamente no mesmo horário. Eu falei, bicha, eu tô numa live, calma aí, daqui a pouco. Vem assistir primeiro, depois a gente responde. Já que a gente está falando da live da semana que vem, da outra, aqui é a live do cursinho de atualidades do cursinho popular da CEPUSP. Todos são abertos, todos são convidados. Compartilhe aí à vontade. As nossas lives anteriores, do dia 5 de abril, estão no YouTube. O Henrique pode confirmar. Acho que não está da semana passada e retrasada, que é a do Caio sobre o trabalho e classes sociais, e Mulheres na Política Latino-Americana ainda não subiu para o YouTube, mas as demais já subiram assim, temas assim muito da hora, com os nossos professores queridos, com os nossos convidados também queridos. E deixa eu ver, desde o dia 5 de abril, então toda quinta-feira, religiosamente, então, desde dia 9 de abril, religiosamente aqui às 7 horas da noite, até não sei por quanto tempo, se a gente fica nesse horário ou não, mas estamos sendo aqui às 7 horas também. Então, na quinta que vem, e tá sendo muito legal, né? Eu tô convidando a galera quer vir participar. Mesmo que às vezes tem poucas visualizações, eu fico triste, mas é assim a vida. Eu sei que lá no YouTube tem Acontece. outras, eu sei que quando sobe também pro Instagram as pessoas veem, inclusive quando eu fecho, eu vejo que tem bastante gente que visualizou. Se visualizou, isso já é interessante. E se quiserem também novamente partilhar aí uma cerveja, mandar aí na nossa conta aí. O Henrique mandou aí a conta aí. Uma cerveja aí, agradeço. Então, semana que vem nós vamos ter uma fala com a professora Natália Colli, que ela vai falar um pouco aí de forma didática, o que é anarquismo, o que é antifascismo, isso que está acontecendo. Vai falar um pouquinho do que está acontecendo aí nas lutas anarquistas, essa discussão aí, essa continuidade aí de mulheres falando sobre política também, que acho que é muito interessante. Também chega às vezes a gente vê, eu vou falar, Fernando, às vezes eu sempre vou em alguns debates sobre política da esquerda, sempre são os homens, os jovens brancos héteros, ou não tão héteros, mas enfim, os jovens brancos héteros de esquerda, sempre falando de política, e as meninas sempre são colocadas para falar sempre das pautas clássicas delas, que não é problema nenhum, não. E acho que é muito interessante ver esse movimento também. Eu fico muito feliz de ser seu colega de trabalho, Roberta, Ah, sinceramente. idem, Jogar biscoito aqui para ti. idem. E sério, é verdade, que eu fiquei emocionado. Então, semana que vem vamos ter essa fala com a professora Natália, e depois vamos falar mais sobre as lutas LGBTs na América Latina também, com o Marcel Cabral do cursinho Transformação, do cursinho Trans. Então, vai ser esse bloco. O Henrique e o Pedro não estão sabendo desses dois temas. Eles estão assistindo aqui, eles estão sabendo agora ao vivo, agora com todo mundo também. Geralmente eles ficam sabendo com antecedência. Assim como acho que eles não estão sabendo também do dia 25. E eu já vou deixar um adendo aí para quem é aluno da CEPUS está assistindo. Dia 25 vamos falar sobre acessibilidade de cadeirantes. Não é um tema mais político, vamos dizer assim. Vou chamar um rapaz que milita, que ele é cadeirante, e ele vai falar sobre essas questões de ser cadeirante, que é o Jonathan de Minas Gerais. Vai ser a nossa primeira live interestadual. Ele vai falar de Belo Horizonte direto para nós no dia 25 de junho. E já falo para os alunos da CEPUSP, vai ser tema de redação aí
que a professora Marina está construindo. Então, todos que tiverem vai ter que assistir essa live para fazer a redação aí da disciplina de redação sobre esse tema aí de acessibilidade de cadeirantes, que ainda estamos definindo o recorte. Então, já está definido. E em julho, a gente está tentando construir uma live para falar, chamar a galera que já está trabalhando nas áreas, ou conversar, depois eu converso com a Roberta, que é a professora do cursinho, chamar a gente que se formou nas faculdades, está trabalhando aí em diversas áreas aí para falar um pouquinho do mercado de trabalho. Tentando falar que vamos tentar trazer um pouco de esperança e ânimo também, né? E já que, nesse contexto também, já que estamos falando de experiência, vamos falar agora, Roberta, para onde que o Brasil vai com tudo isso? A pergunta de $1 milhão, que está valendo 25 milhões de reais. Uhum. Eu não sei para onde vai. A gente pode pensar em algumas coisas. Vamos pensar. E aí, pensando, né, historiador não faz futurologia, é um problema, mas a gente pode tentar pensar em possibilidades, em prognósticos, em mundos possíveis, assim. Mas eu queria, antes de você falar, eu acho que eu dei um corte, acho que você estava falando da outra live, você quer voltar esse não, eu falei, eu vou terminar então essa parte dos eleitores que a gente tinha comentado, né, que eu falei que eu não acho os caras todo mundo que votou no Bolsonaro fascista, enfim, mas eu acho que a gente vem desse processo tão forte de despolitização da população que mesmo quem é arrependido, hoje, sei lá, entre o Bolsonaro e o Haddad, quem você votaria? Votaria branco, né, votaria nulo, né, não votaria, justificaria meu voto, ou seja, a gente ainda vive esse momento de intensa despolitização, de criminalização da esquerda, né, colocando como se a extrema-direita e o PT fossem a mesma coisa, que não são, né, mas eu acho que a gente, os eleitores, os arrependidos, se estão arrependidos, não sei se tomariam uma outra decisão num possível segundo turno entre os mesmos candidatos. Então, acho que é por isso que também que é importante para o Bolsonaro e até para aquela galera que está angariando essa população, essa galera que votou nele, de manter o PT como o malvadão da história, porque o antipetismo elege também, né? Mobiliza. Então, eu acho que é meio isso daí. Eu não sei como estão os eleitores, mas o que eu tenho visto de manifestações pela internet, se não votaria no Bolsonaro, votaria um branco nulo. Então, no final das contas, o Bolsonaro seria eleito do mesmo jeito. Assim. É meio isso. E aí, bom, sobre os eleitores é meio isso daí que eu tinha para falar. Sobre essa pergunta que eu falei sobre o futuro também, só foi para dar um chute, mas vamos tentar refletir também esse momento também que acontece. Sim. Eu acho que eu já tenho uma pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp também. A pessoa conseguiu digitar aqui, me mandou aqui no WhatsApp, depois eu leio também. Mas eu até acho que vai ter a ver também um pouquinho também, deixando ela aqui de cantinho. Você acha que então o governo Bolsonaro ele foi impactado por essa pandemia? Ou foi só vamos dizer assim, uma deixa para ele, como você falou, um tema que eu gostei muito, assim, para ele perseguir mais as instituições? Você não falou perseguir, você falou outro termo, assim, tensionar as instituições também. Olha, eu acho que sim e não. Sim, no sentido que Bolsonaro deu azar e a gente deu mais azar ainda, né, porque estamos aí, de enfrentar uma pandemia no seu governo. Acho que não estava no horizonte, assim, né, não era um horizonte. Por isso que ele minimiza e minimizou até hoje esse momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia gigantesca em 100 anos, né? Em 100 anos o mundo inteiro está sofrendo com uma doença. Isso é muito gigante, historicamente pensando. Então eu acho que sim, no sentido que era inesperado, e aí as políticas que o Estado brasileiro foi obrigado a tomar para se manter minimamente estável de incentivo de políticas públicas impediram o avanço das reformas que estavam previstas. Então, acho que isso foi um problema para o governo Bolsonaro. Por isso que ele insiste nesse momento de voltar à normalidade, porque voltar à normalidade é voltar às propostas
a pautar as reformas que são de interesse de manutenção do governo dele, mas principalmente das elites que querem manter seus privilégios e querem explorar cada vez mais a classe trabalhadora. E não no sentido que me parece um movimento muito claro de minimizar a pandemia e colocar a culpa nos governadores, que é assim, se por acaso a crise econômica ela já está, assim, pensar que a crise econômica que vai vir com a pandemia do Covid-19, ela já viria antes, tá? A crise econômica ela já estava no horizonte. Então, isso daí não é, a pandemia não gerou uma crise econômica, a crise econômica ela já estava aí, o Brasil já estava sofrendo com essa crise econômica, essa recessão econômica. Então, minimizar a pandemia e colocar a culpa nos governadores, para mim, me parece uma estratégia muito clara do governo Bolsonaro no seguinte sentido. Se a economia vai mal que vai, isso daí é um dado, ele vai culpar os governadores que falaram para a galera ficar em casa. No entanto, a galera não ficou em casa, porque o Estado brasileiro não deu condições para que a população pudesse ter as condições financeiras de ficar em casa. Então, esse monte de gente morrendo, aí já a culpa não é do governo federal, porque o governo federal falou para as pessoas cuidarem, irem trabalhar, que o foco era a economia, então a culpa é dos governadores. Deu para entender? Nesse sentido, então, que assim, a estratégia é muito clara. Foca na economia. A economia vai mal, mas vai mal não porque o governo federal é incompetente, mas vai mal porque os governadores falaram para as pessoas ficarem em casa. Mas ninguém pôde ficar em casa porque a economia não roda, não estava acontecendo. Que a culpa da economia estar mal era por conta dos governadores que falavam para as pessoas que não iam trabalhar. Então, vê o ciclo se repetindo de novo. É um ciclo vicioso. Então, assim, a estratégia dele é muito clara. E você acha que é possível, provavelmente, esse ciclo ser furado, assim, desse ciclo de discurso, esse embate entre bolsonaros e governadores? Eu tô Eu acho. anotando as perguntas aqui, Sim, eu sei que sim. essa pergunta apareceu no meio de outra, mas... Não, eu acho que assim, o embate entre Bolsonaro e os governadores, ele está posto. Inclusive, a gente tem ainda, não sabe se é uma possibilidade ou não, mas as suspeitas que tem aventado nos comentários políticos, comentários de diversos meios da imprensa, de talvez que essas operações contra os governadores sejam uma retaliação do governo federal, né? Porque coincidentemente, os governadores que estão sendo alvo da Polícia Federal são os governadores contrários ao governo federal. Então, Estava apoiando ele lá em 2018, gente. muitos deles estavam apoiando, foram eleitos na onda do bolsonarismo, foram eleitos por causa do Bolsonaro. O Witzel ninguém sabia quem era. Eu vi uma entrevista uma vez, na época da eleição, que entrevistaram um senhor que perguntaram em quem ele ia votar, né, em quem ele tinha votado, acho que já tinha passado. E aí ele falou, eu votei no Witzel, mas você conhecia? Não conheço, eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele estava ligado com o Bolsonaro, então eu votei nele. Então, muito claro. Esses governadores foram eleitos, muitos deles que eram antes apoiadores. O Bolsodória tá aí para mostrar, né? As imagens não mentem. Que foram eleitos na esteira do Bolsonaro. Mas você percebe que eles são de uma ala da sociedade que não tinha o Bolsonaro como horizonte. Né? Tipo, o Dória não tinha o Bolsonaro como um horizonte possível de presidente. O foco do Dória é eleger o cara do partido dele. Né, o que não aconteceu. Então, aí, para ele se eleger, para ele garantir a própria eleição, ele foi lá e se aliou com um candidato que dizia abertamente que ia fuzilar quem era contrário, fuzilar os petistas. Então, acho que é meio. A burguesia brasileira, as elites econômicas, elas vão de acordo com a onda no sentido de manter seus privilégios. É isso. Que eu acho... Até queria só comentar dessa minha pergunta também. Eu acho que é uma coisa muito interessante também. Eu não lembro em outros momentos políticos recentes aí de quando tem crise econômica, quando tem alguma crise política, nunca a figura do governador fica tão evidente na mídia, até dentro das falas de quem está no governo, né? Então eu acho que é a primeira vez
acho que a crise, a pandemia colocou muito visível também a atuação dos governadores. Porque, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem, desde 94, a gente elege do mesmo grupo PSDB, né? Dá a intenção que só tem essas pessoas e eles vão se elegendo às vezes, quando tem eleições, quando tem as eleições, que as eleições deles são junto com as eleições presidenciais, o foco sempre fica na discussão do presidente da República e pouco dos governadores dos estados. Isso a população geral tem essa percepção. Eu percebo isso também, né? Que a gente sempre discute, é sempre o presidente menos o governador, que acaba, na maioria das vezes, ele acaba se mantendo no poder, ele ou o grupo dele se reelegendo aí. O Geraldo Alckmin foi uma vez governador, veio Serra, depois votou Alckmin, e assim vai. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo muito visível o papel dos governadores, assim. Então, muitas pessoas diziam que o Dória seria os analistas falaram que Dória estaria uma pretensão para ser candidato em 2022. Não sabemos. Mas eu também não fico em cima como é que os governadores vão barrar assim, mas eu fico pensando se novamente os eleitores, vai chegar um momento que os eleitores do Bolsonaro, ou quem é ao contrário dele, ou quem sempre, ou aquele pessoal mais indeciso, vai se colocar contrário ao presidente da República, né? Eu vou falar a verdade, minha gente. Eu até final do ano, eu não faço futurologia também, mas sempre tento ver isso, assim como a Roberta, ver o que está acontecendo nesse momento e dar uma análise de quadro. Até então, se nada mudar, o Bolsonaro tem grande chance de se reeleger novamente em 2022. Assim, até então. Hoje parece que as coisas estão se mudando, né? Então, é isso que eu queria ver com você, assim, nesse sentido, assim. Estou falando um monte de coisa aqui também. Não, tudo bem. Eu me empolgo também. Você é o formado aqui em ciência política, eu sou só historiadora. O bolsonarismo, assim, ele pode ir para água, para o vinagre também, com os governadores contra, ou até com... E por fim, eu sei que é uma pergunta dentro da pergunta que vai ser do outra pergunta. Você falou que a elite, a elite apoiou. Existe uma elite também que já está abandonando esse bolsonarismo também, ou Bolsonaro? Tá, vamos lá, tem algumas coisas. Você comentou aí do protagonismo dos governadores, né? Esse embate entre governos federal e governos locais sempre foi uma característica da história brasileira, tá? Desde o Império, pelo menos, desde a vinda da família real, assim, né? No século XIX, no comecinho do século XIX. Então sempre houve um embate entre o poder central, que queria centralizar em si as principais decisões do país, em contraponto aos poderes locais, que, justamente pelas dimensões continentais do país, meio que os poderes locais geriam as suas próprias organizações, suas próprias decisões e tudo mais. Dá um exemplo mais recente, por exemplo, a Revolução de 30, quando Vargas interrompe o ciclo que estava acontecendo ali, entre eleição e organização de governadores de São Paulo e Minas Gerais. O Vargas, que era um cara do Rio Grande do Sul, ele vai lá e dá o golpe, etc., e derruba o governo eleito até então. Então, a gente sempre teve esse embate, né? Então, acho que por mais que a gente esteja vivendo esse momento de muito destaque dos governadores, esse embate, historicamente, entre governadores e governo federal, sempre foi uma questão, sempre foi muito forte no Brasil. E uma das pautas, inclusive, com que o Bolsonaro se colocou para a eleição era que ele é mais Brasil e menos Brasília, né? Nesse sentido que ele ia minimizar o espaço do governo central nas decisões dos estados, que não acontece, porque, né, a gente sabe o quanto ele tem usado as instituições de Brasília para os seus próprios interesses e para os interesses de manutenção do seu governo. É disso que eu não entendo, né? Ele fala as coisas, mas os eleitores dele não percebem as contradições da própria fala dele, né? Então, mas aí é uma característica dessa tendência fascista do governo, né? De mobilizar pelas paixões e criar uma... Porque, no final das contas, vira meio que um culto, né? Tipo, a galera crê tão piamente nesse líder que nunca erra, nesse líder que é infalível, nesse líder que vai nos tirar do lodo, do fundo do poço, que não interessa o que ele fale, as pessoas estão tão cegas ali que elas não enxergam essas contradições claras no discurso dele, né? Então,
Eu acho que essa base bolsonarista que é motivada por esse ódio e constante na palavra, na retórica, na ação, essa paixão de culto a esse governo, a esse líder, é tão grande que as pessoas realmente não enxergam, porque elas estão mobilizadas por paixões, elas não estão racionalizando, elas estão se movendo pelo fígado. Acho que é isso, assim. Então, sobre os governadores, é isso, essa constante tensão entre poder central e poderes locais sempre foi uma constante na nossa história, na história do Brasil. Qualquer outra questão, você vai ter que me lembrar. Isso que se o bolsonarismo ele vai rachar, até pegando a pergunta no convidado colocou aí. Assim, eu acho que assim, se vai ser pela tensão, vai ser pela ou rachar ou até vinagrar também, até 2022 ele ser diluído, ou pelas sanções dos governadores, aí do poder dos governadores, ou até dos próprios eleitores deles, ou até dos capitalistas, que você acha que tem capitalistas que estão abandonando o barco do bolsonarismo. Tem uma elite econômica que tem abandonado o bolsonarismo, acho que só se mantém aguerrida por conta do Guedes, né, que é o cara que está capitaneando essas políticas neoliberais, o avanço dessas reformas neoliberais, que vão privilegiar essas elites econômicas, esses grandes empresários. Então, acho que uma parte percebe que não dá mais para defender o Bolsonaro, ou então fica lá quietinha em silêncio e tenta manter o Guedes ali naquele lugar, porque o Guedes é o cara que vai capitanear essas reformas, que estão sendo impossibilitadas por conta da pandemia. Então, por isso o desespero do próprio Guedes e do Bolsonaro para que as pessoas voltem a uma normalidade que não existe, não vai existir nunca mais, né? E aí, pensando se o bolsonarismo vai rachar, não sei se vai rachar, porque eu acho que cada vez mais o Bolsonaro ele está inflamando cada vez mais a galera que é a favor dele. O que pode gerar, inclusive, um perigo, de repente, naquela reunião ministerial do 22 de abril, aquele desastre. Por que você acha que ele está facilitando para que as pessoas tenham acesso a armas? Porque a galera que apoia ele gosta das armas, quer ter acesso às armas. Então, se der alguma merda institucional de alguém, de qualquer perigo que o Bolsonaro seja derrubado, ele pode chamar essa galera aí, doidona, e falar, vem me defender que as instituições estão me podando, tô sendo perseguido. Então, eu acho que, eu não sei se o bolsonarismo vai rachar, acho que existe uma possibilidade muito forte de radicalização violenta, de uma ação violenta, assim, dessa parte bolsonarista. Por isso que ele mantém tão perto dele as polícias, né, principalmente das Forças Armadas, a galera mais de baixo escalão, assim, e as milícias, principalmente do Rio de Janeiro, a família dele, enfim. Mas eu acho que, eu não sei se o bolsonarismo tem chances de rachar, porque ele precisa de muito pouco para poder criar uma política de terror ou então garantir um segundo turno. Ele não precisa de muita gente, porque a gente está nessa despolitização tão intensa e tão fragmentada da própria esquerda que não consegue se articular, do próprio centrão que está ao lado dele, e desses partidos fisiológicos, né, que vão de acordo com seus interesses. Eu não sei se ele vai rachar pelas instituições tal como elas existem. Eu acho que a gente viu em 2016 que as instituições, tal como elas existem, derrubaram por meio de um golpe a presidenta Dilma. Então, eu não sei se essas instituições seriam capazes de derrubar o Bolsonaro, dado que ele está incentivando essa criação de um exército paramilitar, incentivando que as pessoas recorram à violência para defendê-lo, porque no final das contas é isso que ele está fazendo, fomentando essas pessoas a tal momento que ele vai se mostrar tão impossibilitado de governar, que as pessoas ele vai falar, ou vocês venham me defender, né, porque aí um povo armado nunca será escravizado, foi o que ele disse na reunião, ou o STF é malvadão, a China, o Partido Comunista Chinês aliado ao Dória e ao STF, que construiu um vírus para me derrubar. Né? Então, Chapa Covid, China, Dória. Então, tipo, como se o vírus foi criado para derrubar os governos eleitos democraticamente de extrema-direita, porque a China quer dominar o mundo, que a China malvadona quer acabar com os valores da civilização ocidental, judaico-cristã.
Ou seja, olha só o discurso de perseguição e aí esquizofrênico de novo, que não faz sentido algum, assim, mas é isso que ele está usando para fomentar as pessoas, para É, movimentar que as eu, pessoas. e acho que é isso que você tá falando, até colocar aí também, né, que até do Paulo Guedes, o que uma das bases pilares deles também, porque as elites ou um grande setor empresariado não apoia o Bolsonaro, mas apoia as políticas econômicas do Guedes, né? Sim, Se acha que sim. quanto tempo esse ministro vai ficar no governo, ou sei lá também se ele vai conseguir de fato colocar as pautas dele pós passar a pandemia, que acho que é uma discussão que a gente pode até trazer para próximas aulas de atualidades no semestre que Sim, vem, acho que é importante. chamar alguém da economia, alguém que estuda economia, para falar justamente só nesse bloco específico. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, que o Anderson coloca ali, depois eu vou fazer a pergunta aqui, mas se é possível, aí a gente não tem como saber também se ele não, mas um direita não fascista se eleger. O que eu posso dizer, na verdade, eu sempre falo assim, a gente não faz futurologia, porém, a gente tem a capacidade de fazer análise política do momento que Sim. está acontecendo agora. E atuar nele também. Não, eu acho que é uma coisa que às vezes falta muito da intelectualidade, de alguns setores da esquerda. Talvez a isso eu quero que a Roberta até fale também, se isso é uma visão muito, às vezes um pouco meia reclamona minha também. Se de fato estão acontecendo as coisas. Às vezes a gente fica muito passivo e vão atuando também por Uhum. fora. Mas eu acho que é possível de mudar as coisas. O que eu percebo nesse exato momento, há realmente assim, o governo Bolsonaro ele tem uma chance de o nível de aprovação dele cair, né? Porque ele também tem pessoas morrendo, então às vezes a morte também traz também uma coisa assim. E mas a gente também vê um grupo aí se fomentando aí no meio do caminho aí o tal do centrão, mas não mais aquele centrão clássico, mas grupo, pessoas assim que vem se aliando novamente. Olha, eu acho que eu posso fazer o que a gente pode perceber que novamente a gente ainda não se livrou da polarização de 2018. Não. Ela só pode e só que em 2018 um lado polarizado venceu as eleições. Eu posso perceber que a Roberta é maravilhosa mesmo. A gente pode perceber que Sensacional. que tem grupos vão se beneficiar desse não PT, não esquerda, não Bolsonaro, que pode trazer, inclusive, nossas respostas. As pessoas tendem as pessoas quando eu vejo nos grupos assim, olha, as pessoas ainda estão falando, não, o PT, o Lula está atrapalhando nesse meio tudo, deixa o PT para lá, enfim, não vamos trazer o PT para as manifestações que o PT vai inflamar de novo o antipetismo. Mas eu percebo que, sim, Anderson, pode ser que se construa alternativas, mas ainda não sei se as alternativas ainda de esquerda, como é que elas estão, mas pode ser que se construa alternativas de centro-direita, que, aliás, pode ser que nem seja o Dória, pode ser que nem seja Witzel, pode ser que nem seja o Zema, pode ser que seja uma figura aí. Uns falam Luciano Huck, uns falam Boeiro, eu também acho que não. Pode se construir outros nomes que podem aparecer aí. É uma coisa muito Brasil, que às vezes Uhum. surgem nomes assim entre aspas, do nada. Mas há um Sim. discurso assim de que as pessoas tendem a ir pelo meio do caminho. E esse meio do caminho pode ser perigoso também. A gente precisa analisar muito esse meio do caminho também. Não sei se a Roberta quer falar alguma coisa sobre esse Não, eu acho que meio do assim, caminho. Ou que você acha que realmente a esquerda está se mobilizando em relação a algum projeto, a esquerda só está olhando? Você olha, falou na primeira parte. eu acho que a esquerda ela é bastante plural, assim. Acho que a gente não pode colocar assim como a direita, a gente não pode colocar todo no mesmo balaio. Existe uma pluralidade de ações, assim. Tem grupos de esquerda que não se focam em eleições, mas se focam, por exemplo, em trabalho de base de organização, de bairros, né, tem a organização do povo pelo povo, uma coisa mais de base, porque o foco não são as eleições. Tem grupos de esquerda que focam nas eleições porque acham que os meios parlamentares são os melhores meios de você criar mudanças estruturais. Então, acho que tem uma série de ações dentro, não só da esquerda, quanto da direita. Independente
se vai haver um espaço ali no meio, ocupado por quem quer que seja, é importante para o Bolsonaro manter a sua base firme ali de 20, 25, 30%, que é ela que vai garantir um futuro segundo turno, né? E pensando numa futurologia muito pensada, assim. Mas, para o Bolsonaro... Ou até garantir a base dele mesmo que ele perca, garantir a manutenção do eu sinto assim, que pelo tom e pelo jeito que ele tem usado o Estado, as instituições do Estado brasileiro, eu não sei se... E aí é o meu lado pragmático pessimista falando, eu não sei se ele aceitaria numa boa, né? Porque tem isso também, eu não sei se ele aceita, porque na eleição de 2018 ele já deu aquela historinha que ele não teve segundo turno, que ele foi eleito no primeiro e que as eleições são fraudadas. Então, talvez, numa eventual perda dele, ele vai reforçar esse discurso que está sendo construído há muito tempo por ele próprio. Aí quem dá vai perder para alguém da esquerda. Então. E aí, mas assim, para ele garantir, de fato, que não parta para esse radicalismo, que seria uma instabilidade difícil para o próprio governo dele, para a própria reeleição possível, é importante que ele mantenha o inimigo do outro lado, o inimigo mais grotesco do outro lado, porque aí ele se torna a única alternativa, como ele foi em 2018, quer dizer, teve ele e o PT, e aí criou-se esse discurso do antipetismo que não foi só construído por ele, mas que vinha sendo construído há anos, desde que o Lula foi eleito, por mais que o Lula tenha feito uma série de concessões às elites econômicas, aos grandes empresários desse país. Ele escreveu aquela carta lá aos brasileiros, falando que ele não ia fazer a revolução no país, colocou um empresário como seu vice, que foi o José de Alencar, fez as ligações com o Centrão para se manter no poder, né? Então o PT também não é esse bastião da luta popular, e manteve os movimentos sociais minados ou atravancados pelo Estado, que era o próprio PT, né? Então houve uma intensa desmobilização social com o PT no poder, porque os movimentos sociais foram impedidos muitas vezes, ou foram não incentivados a agir em prol de pautas mais em prol dos mais pobres, da classe trabalhadora e tudo mais. Então é importante que para o Bolsonaro garantir uma reeleição, que ele mantenha o inimigo extremo dele do outro lado, né? Que é aquela coisa lá da teoria da ferradura, os dois extremos são iguais, quando na verdade não são. Você não pode falar que o Lula, o PT ou a Dilma tem os mesmos pensamentos que cometem uma série de crimes contra a humanidade do que o Bolsonaro. Isso não existe, né? O Lula, ele nunca incentivou, por exemplo, essa violência na palavra, na ação do que o Bolsonaro coloca. Ele sempre teve, por exemplo, adversários políticos, mas nunca inimigos a ponto de você querer eliminá-los. Então não faz muito sentido colocar os dois no mesmo estanque ideológico, só que lados opostos, assim. Até um detalhe, assim, se o Lula quisesse fazer isso, ele e o PT ficaram 14 anos no poder. Exato. Ele poderia ter no primeiro dia de governo, colocado ali, agora somos um Estado socialista, vamos estatizar tudo. Não foi o que aconteceu, né? Tipo, os bancos nunca lucraram tanto, a economia brasileira nunca foi tão próspera também, porque aliada ao boom das commodities, né, do começo dos anos 2000. Mas, enfim, então é importante para o bolsonarismo, numa possível reeleição, manter esse inimigo extremo, porque aí ele se torna a única alternativa possível para evitar que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Então eu acho que é importante para o bolsonarismo incentivar esse antipetismo, não só o antipetismo, mas a anti-esquerda, né? Qualquer movimento de esquerda ser criminalizado. O filho dele volta e meia fala, um dos tantos dele, volta e meia fala que tem que criminalizar o comunismo, né? Que comunistas são malvadões e que não sei o quê. Então, essa criminalização da esquerda que começou com a criminalização do PT, e aí uma parte da esquerda ou ignorou, ou simplesmente achou que só ia ficar no âmbito do PT, mas que agora é um movimento anti-esquerda generalizado. Tipo, não é só o problema não é só mais o PT, é qualquer pessoa de esquerda. E qualquer pessoa de esquerda é qualquer pessoa que vá contra o governo, que pode ser uma pessoa minimamente liberal, progressista, minimamente
racional, assim, mas se ela for contra o governo, ela é de esquerda. Entende? Essa é a polarização. É a manutenção da polarização, ela é importante. Isso mesmo. E acho que essa talvez uma dica é ótimo, né? Eu e a Roberta damos dicas aqui agora, né? Mas se quiser também contratar a gente aí para fazer análise política, Nossa, vamos aí. vamos, a gente faz Vamos aí, me segue no algum, Instagram, me chama no Twitter, é nóis. um sindicato, um partido político, um grupo aí, se quiser se contratar para fazer análise política aí, estamos aí também, estudamos para isso também. Mas eu Sim. acho que uma coisa que eu acho que talvez nova, agora vai ser meu último bloco de perguntas, para a gente ir finalizando, não sei como é que Tá. você tá, mas eu queria novamente pensar, novamente, eu trazendo os eleitores aqui, mas agora os eleitores assim mais que estão revoltados mesmo, os revoltosos também. O que a gente percebeu, eu sei que essa live a gente não vai conseguir dar conta dela aqui, mas acho que é um movimento muito interessante que também, vou falar a verdade, os meus alunos da sétima série, que eu dou aula para a sétima série, pequenininhos de história, eles percebem isso. Eu fiz uma enquete com eles mês passado, finalzinho de maio, não, metade de maio, assim, o que, que eles acham que vai acontecer com a pandemia? Aí eu dei uma série de opções, né? Taxa de desemprego, vai aumentar ensino em AD, as pessoas vão valorizar mais a ciência, as pessoas vão mais se cuidar. Mas no finalzinho de maio que eu fiz essa enquete. Então, e eles já vinham continuando. E, aliás, só para não dar ideia, eles estão muito assim que na sétima série se estuda a Idade Média. Então, eles pegaram bem, a gente pegou agora bem estudando a peste negra e os efeitos da peste negra na Europa pós-Idade Média. Tá. Sim. Só porque eu estou falando isso. No final, eles colocaram a primeira opção que vai ter... As pessoas vão valorizar a ciência. Aliás, já tem uma pessoa que a gente vai falar sobre a ciência, né? Ela vai... Já convidei ela em agosto, vão ter uma live para falar sobre a valorização da ciência. E mais uma... Acho que essa ganhou a primeira opção, a segunda veio desemprego. E acho que a terceira veio revoltas. Eles acham que as pessoas vão se revoltar mais. E olha que quando eles receberam isso, eles estavam mais com a ideia das revoltas pós-Idade Média, aquela coisa toda. Só que a gente viu aí nos Estados Unidos, né, as revoltas antirraciais. Está tendo aqui no Brasil as torcidas organizadas, os partidos de esquerda e alguns movimentos foram para as ruas. Eu, particularmente, fui para a rua domingo. Agora, eu estava lá nas ruas domingo, ocupando essas ruas. E também agora tem essa de derrubada dos monumentos históricos também. Eu queria saber, eu acho que não... Sociologicamente, acho que tem, na minha visão, na minha análise, né? Numa análise sociológica, as pessoas parecem que estão dentro de uma panela de pressão prontas a explodir. Não sei se é Sim. isso. Eu queria saber o que Sim. você acha nesse sentido, assim, porque tem esse grupo de pessoas aí, né, que está acontecendo, está fazendo ações. Algumas pessoas defendem que isso pode intensificar a polarização que você apontou, e isso pode ajudar o bolsonarismo, outras não, isso ajuda a trazer de novo as pessoas para a rua, trazer de novo as pessoas para coisas que precisam ser discutidas, as questões raciais, ou a questão da democracia e cidadania também, que está dentro aí dessas... A ideia da valorização da memória e história. E até que foi colocada aqui também a pergunta também, se você acha que é fascismo ou é somente racismo. Ou não só as manifestações, mas o governo Bolsonaro em si também. Olha, eu acho que assim, para existir fascistas, não precisa ter fascismo, não precisa ter um governo fascista, abertamente fascista. Que os pensamentos, a ideologia, ela está lá, né? A gente não é porque acabou a Segunda Guerra Mundial, de repente, do dia para a noite, os fascistas deixaram de ser fascistas ou os nazistas deixaram de ser nazistas. Suas ideias continuaram. Então, acho que não sei se é não sei se é um governo abertamente fascista, acho que não, ainda, mas é uma possibilidade. Mas que é feito por pessoas com pensamentos fascistas ou por fascistas, isso eu não tenho absoluta dúvida, tá? Então, acho que não precisa ter fascista para ter, não precisa ter fascismo para ter fascista. É isso. Sobre a questão dos movimentos, das manifestações e da quebra de monumentos, da destruição de monumentos. A gente está vivendo, como você disse, você bem enfatizou, a gente está numa panela de pressão, né? O capitalismo está ali se intensificando na sua crise econômica desde 2008,
Alguns analistas dizem que é a pior crise econômica do capitalismo desde a sua estruturação. E eu acho que a gente está nesse momento de intensa crise capitalista, de intensificação dessa crise, que acaba pegando a base da sociedade, a grande maioria da sociedade, que é a classe trabalhadora. Ou as pessoas que nem conseguem vender a sua força de trabalho porque não tem emprego. Né? Então, está pegando todo mundo. Quem não está sendo impactado negativamente com essas crises é aquela minoria que tem os seus privilégios e tem os meios de manter seus privilégios e tem os meios de produção que mantêm as relações de poder ali. Então é isso. Então a gente está nessa panela de pressão que, obviamente, chega um momento que vai explodir. Agora, para que lado que vai explodir? E aí vai depender de que tipo de sociedade a gente quer. Se a gente quer uma sociedade que vai arrumar a barbárie, como é o projeto do nosso presidente, pode acontecer. Temos as condições para isso. A gente quer uma sociedade que vai arrumar por uma quebra do sistema capitalista, no final das contas, para garantir uma sociedade mais igual, pode acontecer também. Temos ferramentas para isso, temos as condições para isso. Agora, para onde isso vai depender de como esses movimentos vão conseguir articular e abraçar a grande massa da população. Então, acho que são essas possibilidades. Duas coisas muito possíveis, ou a barbárie ou a quebra do sistema capitalista. Porque, assim, o capitalismo ele vai gerando as condições da própria destruição dele próprio, né? Então, por exemplo, os trabalhadores, você falou dos movimentos, teve também um movimento que aconteceu na Paulista esses dias, dos trabalhadores de aplicativo, né? Que são uma classe ainda mais precarizada dentro do trabalho, da venda do trabalho, da construção da classe trabalhadora. Que eles nem são considerados funcionários ou colaboradores, né? Não são considerados a base mais precária do trabalho na sociedade. Então, a gente tem essas possibilidades. Então, a gente está nesse momento de ferver essa panela de pressão, de explodir, e as pessoas estão se mobilizando, porque as pessoas estão cansadas, está todo mundo cansado, e esse cansaço, essa revolta, eles são totalmente legítimos, porque, sabe, tá difícil, a gente está no meio de uma pandemia, sabe, a gente está sendo obrigado a ir para a rua para lutar por direitos básicos, para evitar que o Estado nos mate, sendo que a gente tinha que estar em casa se precavendo para essa porcaria dessa doença não se espalhar. Mas a gente não consegue, porque a gente está num momento de tanta inflexão, de tanta tensão, que a gente é obrigado a ir para a rua no meio de uma pandemia. Olha que loucura. Acho que os historiadores do futuro vão olhar esse momento e vão falar, cara, olha que loucura que essa galera estava vivendo naquela época. Foi para a rua no meio de uma pandemia. Olha que absurdo. Olha como esse sistema capitalista, ele gera essas contradições, esses absurdos, que nos obrigam a fazer coisas que vão até contra a nossa própria vida, né? Porque a gente está se arriscando a ir para a rua. Mas se mostra necessário, porque senão o Estado vai matar todo mundo, as polícias vão matar todo mundo. E aí vem um movimento não só nos Estados Unidos, mas foi de onde se originou, mas esse negócio das polícias serem racistas e matarem a população negra. Isso aí está nos números, está nas estatísticas e tudo mais. E aí tem a questão dos monumentos, que para nós que trabalhamos com história é um assunto bastante caro. Assim, a gente tem que entender que os monumentos, por mais que eles homenageiem pessoas do passado, eles não são fruto do passado. Tem muito monumento aí do século XIX, século XX, século XXI. Né? Então, eles mostram que, assim, mostram as relações de poder que existem numa sociedade e os projetos de nação e de identidade nacional e de poder que se pensa nessa sociedade. Então, se você está no momento de inflexão da história, onde a galera está indo para a rua, esse movimento da galera ir para a rua também é um momento histórico. Então, também é parte da história. Então, esse ato da galera derrubar esses monumentos que homenageiam genocidas, que homenageiam pessoas ligadas à escravidão atlântica, por exemplo, que homenageiam os navegadores que chegaram nas Américas e fizeram um verdadeiro genocídio das populações nativas, isso também é um momento histórico. Isso também quer dizer algo sobre o momento que a gente está vivendo.
Então, é totalmente legítimo. Porque, assim, a gente tem E internet não hoje é em dia. novo na história Não, também, e né? não é novo, não é uma coisa assim. Sim. Que os- Eu já vi muita gente, eu vi muita gente de esquerda que é organizado assim, barbarizado assim, criticando essa tipo de derrubada, cara, que deveria assim, estar olhando para outras coisas. Não, gente, isso não. Assim, monumentos, estátuas, essa parada toda, elas mostram relações de poder e relações de projetos de nação que são pensados, que são simbolizados e que excluem populações. E às vezes essas populações não querem mais ser excluídas, elas querem ter voz. E aí uma maneira de você mostrar que você é um agente ativo da sociedade é derrubar tudo isso. E é legítimo pra caramba derrubar tudo isso. hum, Eu vejo a galera, por exemplo, esses dias derrubaram lá o monumento do Leopoldo II, na Bélgica. Leopoldo II foi um rei belga do século XIX que tinha como propriedade privada a região do Congo, na África, na sim. época do imperialismo. Estima-se que morreram de 10 a 20 milhões de pessoas, de acordo com as vontades do Leopoldo II. E tinha um monumento simbolizando que o cara era um herói, entende? Então imagina para essas populações que sofreram com essas políticas, está ali todo dia um monumento mostrando que o país que você mora, o país de onde você veio, o país que você está lá, enfim, exaltam um cara que foi responsável pela morte dos seus antepassados. É totalmente legítima essa coisa da derrubada, até porque a gente tem internet hoje em dia, dá para você dar um Google para descobrir quem era aquela pessoa que estava lá. Você Sim. põe uma plaquinha no antigo monumento, explica o que aconteceu, fala assim, ó, neste, sei lá, no dia 11 de junho de 2020, houve uma movimentação popular de revolta contra a relação de poder demonstrada nesse monumento, isso também faz parte da história. Então, existem formas da gente estudar esses caras que foram, sei lá, que estão sendo simbolicamente e fisicamente derrubados dos monumentos, tem jeitos da gente não perder essa história. O que eu acho que aí não pode acontecer de fato, e eu acho que se a gente manter as ferramentas certas, isso não acontece, porque já temos internet, essas coisas todas. O que não pode acontecer é a destruição pela destruição. Se você destruir e não propor nada, não propor um debate crítico, uma análise crítica, uma investigação crítica do porquê aquele monumento está lá, o que, que ele representa e tudo mais. A destruição pela destruição, eu acho que ela não propõe nada. Agora, se a gente destrói porque aquilo representa um passado de violência para a grande maioria da população, e a gente propõe esse debate crítico, numa boa. Vamos derrubar mesmo, é isso aí. Eu acho que isso tem tudo a ver na nossa conjuntura política atual e mundial, né? Não são coisas descoladas, não são eventos. Eu acho que é isso que o colocaram na pergunta aqui também, né? Tem uma. Acho interessante, né? Isso, como você falou, é louco pensar que nesse momento a gente também, grupos antirraciais estão vindo aí, né? E desses movimentos antirracistas, também tem esses movimentos que derrubada de monumentos também tem a ver com um projeto, como você falou, racista, genocida. Eu recebi ontem 8 monumentos aqui da cidade de São Paulo que precisam ser derrubados. Vamos falar que o Sim. áudio está baixo. 8 movimentos que precisam ser derrubados. Eu achei isso muito interessante. É, eu acho que é isso. E pensar que faz todo de traz todo numa política de conjuntura, e que acho que tem uma coisa que você falou também. Talvez isso, não sei. Aí a gente leva para todo mundo pensar também. Isso, isso talvez leva também a isso que você falou também, o outro lado aí para não da radicalização do bolsonarismo, mas também a tensionar as estruturas do capital, tensionar as estruturas racistas, tensionar as estruturas fascistas, patriarcais. E acho que sim, a pergunta também. Há projetos fascistas, há racismo dentro de projetos fascistas, sim. Sim. E ainda mais pensar no Brasil, que historicamente foi construído 380 anos de escravidão, é outra live. A gente até tem lives anteriores que a gente já falou sobre questão racial, né? A gente falou com a professora Elaine, falou com a Abílio, né? Inclusive, o Abílio, vocês também dão uma live aí no Abílio, ele fez uma live no dia 13 de maio, no dia da abolição, e ele veio para fazer justamente falando sobre os monumentos aí, falando um pouquinho sobre
escravização negra, mas ele falou também sobre os movimentos, o monumento, falou um pouquinho do arquiteto negro. Dá uma olhada na live, convido todos aí a ver essa live, já está no YouTube. E acho que eu vou trazer essa discussão, Roberta, também mais aprofundada também. Acho que Acho é um massa. gancho também. Eu, particularmente, desde o ano passado, eu falo para os alunos do cursinho, eu acho que patrimônio vai ser uma discussão, vai ser ainda tema de Enem, presta muita atenção. Ele vira, há uma discussão, eu faço parte de um grupo que trabalha com patrimônio mesmo nas periferias, patrimônio, memória, o CPDOC. Há um interesse da sociedade já nessa discussão de patrimônios, daquilo que pode contar da minha história, alguns setores assim, alguns grupos da sociedade mesmo, assim, há interesses assim, essa discussão tá vindo, está sendo levantada aos poucos. Eu acho que pode trazer coisas muito interessantes aí. E pensar em tudo nessa conjuntura política mesmo aí, que não está desassociada com nada. Eu acho que assim, patrimônio a gente tem que entender que os patrimônios, estátuas, monumentos, etc., eles querem dizer algo, eles foram erigidos e construídos para dizerem algo, para homenagearem algo, que tem a ver, no final das contas, com relações de poder. Tá? Então, o monumento ele não está lá de graça. Ele está lá porque alguém encomendou, pensando em algo, para simbolizar algo, que no final das contas quer dizer algo. Sim. E não é só porque tá bonito, porque se fosse por ser bonito, a estátua do Borba Gato nunca existiria. Não é porque é bonito, Nossa, tá? é horroroso. Entende? Então, é isso. A gente tem que pensar o que isso representa na sociedade. Por que os monumentos existem? E se eles representam um passado que remete a uma violência que é inerente ao capitalismo, porque o racismo é inerente ao capitalismo, o fascismo, os regimes autoritários são inerentes ao capitalismo, porque o capitalismo precisa dessas radicalizações à extrema direita para se manter muitas vezes. E se esses monumentos eles fazem o resgate, simbolizam essa violência, quem sofre a violência que somos nós, a base da população, a classe trabalhadora, os homens negros, as mulheres negras, população LGBT, populações indígenas, é nosso direito total não querer olhar para isso todos os dias. Faz parte dessa revolta. Quem não gostou, leva para casa o monumento. Então. Quem não batia você e leva para casa. Tá tudo certo. Isso, coloca lá. É... Mas uma coisa muito interessante, assim, só voltando para finalizar, o Abílio, esse que ele fez sobre arquitetura negra, ele está no movimento aí dos cemitérios escravizados da liberdade, né? Então tem esse movimento também. Só que eu acho muito interessante vocês verem a live por causa disso também, que ele fala que é um projeto voltar a falar trazer de novo essa discussão dos cemitérios escravizados, discutir democracia no nosso país, é discutir o projeto de autoritarismo, é discutir esse projeto político que, inclusive, o bolsonarismo se mantém também. Sem A gente dúvida. discutir daqui a 10 anos, vamos ter uma imagem do Bolsonaro lá na Avenida 9 de Julho, eu não quero ver ninguém reclamando, né? Exato, é isso. A Desse gente tem tamanho, que. uma imagem de 10 metros de altura do Bolsonaro lá na Porque 9 de Julho. Porque para algumas histórias serem contadas, outras foram apagadas, foram silenciadas, e essas histórias existem. E é legítimo que a gente traga essas histórias democráticas. E é o debate da própria democracia, no final das contas. E é isso. E a gente, inclusive, novamente, acho que para encerrar assim, não só a nossa conjuntura política, mas uma coisa que acho que é legal a gente tensionar e ajudar nesses debates aí da memória, os debates antirraciais e também LGBTs, enfim, que pauta esse direito à democracia, isso que você falou lindamente, assim, a gente tem direito a não olhar essas coisas e não temos direito também, inclusive, não se pautar mais por esse tipo de política econômica, esse tipo de política fascista do Bolsonaro, Exato. que eu acho que vai ter uma coisa que a gente não vai, que a gente, inclusive, é o meu projeto político-pedagógico daqui, a partir do ano que vem, aí, eu estando na CEPUS 2022, que a gente vai ter os 200 anos da independência do Brasil Cara, eu tô. e 100 anos da Semana da Arte Moderna, que inclusive um desses monumentos foram construídos em cima do ideal modernista paulista também. Eu acho que Inclusive, eu esse vai tenho ser um momento de inflexão muito importante de refletir como foi o centenário da abolição para o próprio movimento negro, em busca de direitos que nunca foram dados, mesmo com a assinatura da Lei Áurea. É eu isso. já posso dizer que a partir de agora, sem querer querendo, esses movimentos já estão
pode já estar lançando uma discussão para que 2022 a gente já tem, inclusive, base para se pautar, se discutir e falar, olha, é esse tipo de história que vamos contar, é esse tipo de arte que queremos, é esse tipo de sociedade que foi construída. Isso bem também no ano de 2022, que é o ano das eleições Sim, presidenciais, é o ano vai da ser um Copa ano do Mundo. tenso. Vai ser um ano tenso. Mas eu acho que já, eu talvez se eu fosse falar assim, essa conjuntura política nossa, que a gente, nossa, tinha muitos lugares para ir, eu acho que é interessante, esse talvez é um lugar muito interessante para a gente ir já pavimentando aí as discussões de novo, essa discussão aí antirracial, antimonumentos, ufônicos, ufanistas, ufônico eu inventei agora, ufanistas, Ufanistas. eu acho que é isso, eu ia falar É ufano, isso. enfim, Ufanistas, é isso. isso. Acho que é isso, Roberta. Você quer encerrar para a gente encerrar a nossa live? Se quiser colocar o Eu acho que Instagram é aí isso. depois. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, Fernando. Foi massa, assim. Eu acho que é um assunto que não dá para se esgotar. Não deve se esgotar, inclusive. Acho que a gente tem que refletir e pensar criticamente a sociedade. Não dá para fugir disso. Mas eu queria agradecer o convite. Foi muito massa conversar com você. A gente tem conversado muito pouco, períodos muito esporádicos na pandemia, então é bom ver e interagir com o rosto, não com câmera Sim, só. E eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou, que entrou, que deu um like, que deu uma menção nas redes sociais, isso é importante. Indiquem para os amigos, indiquem para todo mundo aí. E eu espero que a gente possa se encontrar novamente em live. Já estou me disponibilizando a aparecer de novo se quiser, é nóis. sim. E aí a gente pode, não esgotem essa coisa a gente está vivendo um momento muito intenso na nossa história, um momento histórico de fato. Viver um momento histórico não é fácil, mas a gente está vivendo isso daí. Vamos tentar, na melhor das possibilidades, lutar contra essas políticas autoritárias, fascistas desse governo. E aí, para a gente conseguir isso de fato, essa mobilização é uma luta coletiva, não é uma luta individual. A gente tem que se juntar, porque se a gente não se juntar daqui, eles se juntam de lá, e eles já se juntaram de lá em 2018 e deu no que deu. Então, acho que a gente tem que se aliar para poder derrubar esse... Porque, assim, se o Bolsonaro sendo eleito ou não, o estrago já está feito, porque as ideias dele estão aí, né? Então, a gente tem que se unir para derrubar essas ideias de vez. É isso. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado a todo mundo aí. Então, a nossa live, logo, logo, ela vai estar no Instagram, mas depois vai ser colocado no canal da CEPUSP no YouTube, para ficar aí para nossa memória e patrimônio, da Fernanda e da Roberta nas redes sociais. E acho que muito obrigado mesmo. A gente só soltou pontas assim, é isso. Então, na quinta-feira, basicamente nesse mesmo horário, aí vamos falar de duas lutas anarquistas e lutas LGBTs. Vou tentar fazer duas lives, uma termina uma e entra na outra. Vou tentar ser bem mais contido, né? Senão eu vou sair daqui 1 da manhã. Mas é isso. Então, toda quinta-feira estamos aí. Muito obrigado. Roberta maravilhosa. Obrigado quem veio a primeira vez aí, o Anderson, a Alice. Aí são os amigos sendo gentis. Sim, é isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada.